Já pensou você andando na rua com um detector de metais e do nada achar algo raro e valioso? Muitas pessoas já tiveram a sorte grande de encontrar coisas raras e valiosas. E no vídeo de hoje, você vai conhecer algumas das descobertas mais surpreendentes. E aí, tá preparado? Então conheça agora as descobertas mais incríveis com um detector de metais. Moedas romanas. Um caçador de tesouros achou cerca de 52.500 moedas romanas, uma das maiores descobertas arqueológicas na Inglaterra. O tesouro, avaliado em 5 milhões de reais, inclui milhares de moedas com a imagem do imperador Marcos Aurelius, que tomou o poder da Grã-Bretanha e no norte da França no final do século III e proclamou-se imperador. Dave Crisp, um caçador de tesouros usando um detector de metais, localizou as moedas num campo no sudeste da Inglaterra. As moedas estavam enterradas num grande vaso numa profundidade de apenas 30 centímetros e pesava cerca de 160 quilos. Segundo Crisp, um estranho sinal no detector de metal que usava o fez começar a cavar no local. Coloquei minha mão e tirei um pedaço de barro junto com uma pequena moeda romana de bronze, tão pequena quanto a minha unha, disse Crisp em entrevista à rede britânica BBC. Ele retirou cerca de 20 moedas até perceber que elas estavam em um grande jarro e precisaria de ajuda de um especialista. O tesouro é um dos maiores já encontrados no país e pode revelar mais sobre a história inglesa no século III, disse Roger Bland. A descoberta inclui mais de 760 moedas do reinado do imperador romano, que reinou de 256 d.C. até 293, que foi a época em que foi assassinado. Pepita. Esta pepita é um enorme pedaço de ouro natural que pesa em torno de 156 onças Troy, aproximadamente 4,9 quilos. Chip Paulsen encontrou esta pepita espetacular usando um detector de metais em 1977. A pepita foi comprada por Merg e por Robert, que mais tarde doou para o Museu de História Nacional de Los Angeles. A coleção completa contém 132 pepitas de ouro e espécimes com um peso de 1.660 onças Troy, aproximadamente 52 quilos. Tesouro espanhol. Um crucifixo de ouro ornado com esmeraldas colombianas incrustadas, moedas e barras de ouro e de prata, fazem parte de um fabuloso tesouro de um galeão espanhol naufragado no século XVII, que foi leiloado em Nova York. O caçador de tesouros americano Mel Fisher encontrou em 1985 mais de 40 toneladas de ouro e prata nos destroços do barco da coroa espanhola, Nossa Senhora de Atocha, afundado em 1622 contra o arquipélago de Florida Keys, sul dos Estados Unidos, em meio a um furacão quando retornava para a Europa. O tesouro inclui mais de 100 mil moedas de prata e de ouro, cerca de 1.000 lingotes de prata, esmeraldas colombianas, bem como objetos feitos de metais preciosos. Joias da Idade do Ferro. Na Escócia, David Booth, um caçador de tesouros amador empregado como chefe do departamento de caça de um safari local, encontrou joias de ouro da antiguidade estimadas em 1 milhão de libras esterlinas. Elas estavam enterradas em um campo perto da cidade de Stirling, e ele as achou usando um detector de metais. O grupo das joias, mostrado ao público numa exposição do Museu Nacional da Escócia, foi classificado como a descoberta mais importante da Idade do Ferro, já encontrado no país. O achado é composto de 4 colares de ouro, datando do período entre os séculos I e III a.C. 3 deles estão em condições quase perfeitas, enquanto que o quarto apresenta alguns desgastes. 2 colares têm como modelo a chamado cordão torcido, que era uma maneira de fazer uma joia com fios rígidos de ouro torcido, uma maneira também já conhecida na época neste local. O terceiro colar foi feito de uma maneira associada ao artesanato da época sul da França, e até hoje é o único exemplar deste tipo encontrado na Escócia. O quarto colar já mostra técnicas de manufatura, como o trançado de fios de ouro encontrado nos países mediterrâneos ou de grande influência mediterrânea. Provavelmente, esses colares pertenceram a uma pessoa influente, um líder local, poderoso, que ao se vestir com essas joias, mostraria sua importância e riqueza. Além disso, elas mostrariam também a habilidade de seu dono de negociar ou até de conquistar outros povos, outras gentes, particularmente os povos estabelecidos no continente europeu. Pingente religioso. Em sua primeira expedição de detecção de metais, o pequeno James Hyatt, de 4 anos de idade,
descobriu um raro pingente de ouro de quase 5 séculos atrás, que pode valer até 1 milhão de libras, cerca de 2 milhões e 700 reais. James estava brincando com o detector de metais do seu avô em um campo, quando encontrou o objeto, enterrado a apenas 20 centímetros de profundidade, que foi em seguida desenterrado por seu pai. A descoberta, um pingente religioso do começo do século XVI que pode ter pertencido a um membro da família real da Inglaterra, foi oficialmente declarada como um tesouro. Para a felicidade de James e sua família, objetos similares encontrados previamente alcançaram valores milionários. Embora ainda não avaliado oficialmente, o item já despertou o interesse do Museu Britânico. Tesouro em Israel. Um grupo de mergulhadores encontrou em Israel o maior tesouro de moedas antigas de ouro. Ele inclui 2.000 peças do período Fátimida, que datam de aproximadamente 1000 anos. As moedas foram localizadas por mergulhadores, que ao notar que se tratavam de objetos de muito valor, informaram a descoberta ao responsável pela equipe, que notificou o fato à Divisão Marinha da Autoridade de Antiguidades de Israel. Desde então foram realizadas várias imersões e graças a um detector de metais, 2.000 moedas foram desenterradas, pesando um total de 6 quilos. Especialistas acreditam que muitas outras possam aparecer. As peças têm diversos tamanhos e pesos que pertenceram a diversos reinados da dinastia que governou o norte da África e da Palestina no começo do século X. Os arqueólogos sugerem que as moedas podem ter viajado a bordo de um navio que naufragou perto da costa mediterrânea. A vida é uma tremenda caixinha de surpresas, onde as coisas acontecem de maneiras inesperadas, nas quais podem nos surpreender de várias formas. Mas e você? Conhece outra coisa valiosa já encontrada por um detector de metais? Então deixa nos comentários, não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!